episódio começa com o cretino do diretor tentando usar as crianças para matar o Papai Noel. Então o Noel diz que elas não têm nada a ver com isso e desafia o diretor a lutar com ele. Mas o diretor não recua e aceita o desafio. Para ele é sempre um prazer. Então ele tira o sobretudo e deixa flutuar graciosamente. Os olhos atentos dos alunos observam, enquanto o diretor bate no peito do Noel com uma vara de velho. Depois dessa socada, Noel percebe que o diretor ficou ainda mais forte. Todavia, ele quer ser poupado dos elogios suados. O diretor agora só quer ouvir elogios sobre sua aparência, como ele ficou ainda mais jovem e belo. Ele jamais vai esquecer da humilhação que foi ser derrotado, nem se ele virasse um feto outra vez. O Papai Noel vai pagar pelo que fez, e vai pagar também por ter visto cada cicatriz no corpo dele. Além disso, havia mais que um par de olhos nele naquele dia. Mas isso não importa, poderia ser 5.000 pares olhando para ele. A dignidade perdida pela aparência só pode ser reconquistada pela aparência. Portanto, o diretor se comprometeu com um treinamento intenso na Sala dos Olhares, projetada para que cerca de 500 cópias suas sejam vistas por você mesmo. Para o diretor, chamar a atenção dos outros é como se fosse um exercício físico transformador. O Noel chamou ele de velho maluco. Esse papo tá ficando estranho, ainda por cima é narcisista esse velho safado. Enquanto o Noel tentava acertar um golpe, o velho tava se exibindo. Deu uma no queixo e disse que tava lindão naquele ângulo. As crianças começaram a cochichar. Elas queriam saber quem é o velhote cheio de músculo. Afinal, o Papai Noel tem um bucho e um saco velho cheio de brinquedos. Então chamaram ele de velho safado que invadiu a escola e começaram a bater palmas para o diretor. Enquanto isso, o Papai Noel tá levando uma coça. Ele já tá quase no limite. E a torcida animada tá deixando o velho tarado confiante demais. Bom, nesse caso, o Santa só precisa reverter a situação. O velhote não ficou forte porque queria ser forte. Ele simplesmente odeia a aparência velha e idolatra a aparência bizarra de um lindo jovem. E por isso ele se fortalece. Já o Papai Noel não consegue se lembrar do porquê queria ser forte. Ele esqueceu e, pra piorar, nas últimas semanas virou saco de pancada. Talvez ele só queria que todos acreditassem que o Papai Noel ainda existe. De repente, uma rajada quase atinge as crianças que estão torcendo contra o progresso do Sandão. Felizmente, ele protegeu elas. Então, Noel diz que sente muito por ter assustado elas várias vezes. Ele não é um deus, nem um invasor. Simplesmente é o Papai Noel. E tá tudo bem se ninguém acreditar nele. Essa conversa era só pra atrasar o diretor. Todavia, enquanto falam, Noel finalmente entendeu por que ele existe. Depois que a bajulação acabou, o diretor ficou até sem rumo. Parece que meditar tanto não serviu de nada. Durante todo esse tempo, o Papai Noel pensou que ser gentil e carinhoso era uma chave para que as pessoas acreditassem em sua existência. E ele não poderia estar mais errado. Além disso, Sanda tem apenas 14 anos. Uma criança jamais acreditaria em um adulto fraco e inútil. Dito isso, o diretor levou uma lapada na cara, ou quase. O infeliz conseguiu desviar antes de ser golpeado. E mesmo depois daquele discurso, os baba-ovo ainda tava do lado do velho safado. Até médico estavam querendo chamar pra ele. Todavia, as cicatrizes no rosto dele começou a saltar. O Noel pediu que o pessoal se afastasse antes que se machuque. Mas o diretor conseguiu se controlar e agradeceu pela preocupação dos demais. Ele foi até o Sanda e pediu para conversar civilizadamente com ele em outro lugar. O diretor então pergunta se o Sanda tá pronto pra morrer. Ele foi tratado como velho 2 vezes e isso é inaceitável. Como punição, o Sanda deve morrer naquele telhado e dessa vez sem interrupções. Já o Papai Noel propôs outra coisa. Se ele ganhar, a ONU deve ser aceita como aluna. O diretor concordou com isso, afinal ele confia no seu próprio potencial. A luta seguiu firme e ele fez o Papai Noel de chacota, pisando na garganta dele, dizendo que rejeita os respeitos pelo mais velho. As crianças já acreditaram no Papai Noel um dia. Hoje elas nem sabem quem é o bom velhinho. Todavia, nesse mundo perdido, uma única criatura diz que acredita no Papai Noel. E isso foi o suficiente para que o Sanda sentisse a energia. Ele vai trazer a ONU de volta, custe o que custar. No entanto, o diretor tá decepcionado e até ofendido com a força do Papai Noel, ou a falta dela. E eita que o diretor mirou no sino do Papai Noel e ameaçou castrar ele na força bruta. Ele escapou por um fio e percebeu que foi porque ficou leve. Novamente, ele conseguiu fazer aquilo e descobriu que as lâminas de trenó levantavam voo. O diretor diz que ele parece uma coruja embriagada, mas é fato que o Papai Noel realmente fica leve como uma pena quando o vento bate. Então ele se lembrou de uma memória passada, quando seu amiguinho lhe deu um livro sobre o Papai Noel. Na capa do livro, o estereotipo do Papai Noel podia voar, então ele pensou que podia usar magia. Além disso, era uma batalha perdida tentar fazer as crianças acreditarem nesse tipo de coisa. De volta à batalha, o Sanda percebeu que na verdade ele era o único que negava aquelas coisas. Aqueles que acreditam em si, mais do que ninguém, conquistam muito mais do que crenças. Leve isso para sua vida inútil. O Papai Noel acredita, então ele acabou abrindo uma nova ferida no velho. E essa não vem de uma cicatriz de uma cirurgia plástica. Apesar de se portar tão valente, o Papai Noel ainda é incapaz de compreender a precária situação na qual ele se meteu. Todavia, o diretor deu a vitória para o Papai Noel, apenas dessa vez, e jurou que vai levar a vitória na próxima. O foco muda. A Fuyumura finalmente encontrou a ONU e se pergunta o que aconteceu. Ela então se aproxima e se senta ao lado da ONU. A garota fica contente que ela tenha voltado. E a Fuyumura pede desculpa por ter fazido ela esperar tanto tempo sozinha. Mas a ONU diz que
estava distraída apenas. E a Fuyumura pergunta sem filtro nenhum, nessa posição toda torta e troncha? Bom, o incêndio finalmente acabou e o festival vai continuar até o fim da noite. Todavia, o diretor não quer que o festival seja estendido sem sua autorização. Caso contrário, as crianças vão acabar dormindo de exaustão e, consequentemente, vão envelhecer. Mas quem parece que vai dormir pra sempre é ele. Pelo menos foi isso que a velha rebaixada disse. Bom, enfim, as crianças perdidas serão levadas para o hospital. A Ono e a Fuyumura finalmente encontraram o Sanda. Ele então pediu perdão por não ter vencido, mas da próxima vez não vai perder duas vezes. A Ono diz que tá tudo bem, apenas pede que ele cumpra sua promessa. Quando a Fuyumura pergunta sobre, ela apenas responde que pediu algo ao Papai Noel também. Nesse momento, um adulto parabeniza o Sanda por ter acertado o diretor em cheio. Algum tempo depois, eles estão comemorando como adultos. Um termo imundo aos olhos da Fuyumura. Todavia, o adulto ali defende o Sanda. Ele diz que esse Papai Noel é bem viril e pergunta se algum deles já viu o tamanho do documento dele. O amigo do Sandy não pergunta quantos aquele babaca já bebeu. Afinal, tem garotas ali, ele tá falando essas palhaçadas. Todavia, a Nico ficou bravinha porque estão colocando apelido no seu noivo. E chama o coitadinho que não tem nada a ver com aquilo de boneco de cabelo de ralo. Depois disso, ele sai de casalzinho por aí. Durante a bebedeira, a Fuyumura tava pensando no qual diferente ela e a Ono são. A Ono come feito passarinho. Ela tem cabelo cacheado, já a Ono tem cabelos lisos e sedosos. Ela se odeia e a Ono a ama. Então a Fuyumura se lembrou de quando pediu para o Noel trazer sua melhor amiga de volta. E finalmente entendeu que ela é só uma criança que está procurando algo que não tem. Por isso ela pediu a Ono de volta. Nesse momento ela chama a Ono para dar uma volta sozinhas. E finalmente ela está disposta a agir como um adulto e se confessar com suas palavras. Há muitas coisas que a Ono odeia nela mesma, mas que consiga encontrar na Fuyumura. Isso quer dizer que nenhuma criança de 14 anos é capaz de se amar 100%. E é exatamente por isso que o amor adolescente é tão encantador, assim como as lembranças que elas possuem juntas. Então a Ono encosta a cabecinha no ombrinho da Fuyumura, que pega na mãozinha dela e aperta. E é por isso que ela ama a Ono. Na hora, a Ono regala os olhos. Elas finalmente abriram seus corações uma para a outra, porque elas querem que a pessoa fique, para que as lembranças não desapareçam, para que ela não desapareça. Porque ninguém nunca vai durar para sempre. Dito isso, a Ono fechou os olhos. E o Sanda começou a perceber que elas estavam demorando demais para voltar, e se lembrou daquela promessa. A Ono pediu que o Sanda, ou Papai Noel, cuidasse muito bem da Fuyumura após a perda, para que ela não fosse deixada chorando sozinha. Bom, enfim, a Fuyumura não estava conseguindo acordar a Ono do sono dela de jeito nenhum. Uma semana após esse acontecimento, a Fuyumura nunca mais falou uma palavra com seus amigos. Alguns dizem que ela sempre foi assim, mal-humorada. Porém, ela voltou a ser aquela Fuyumura que só se abria para a Ono. Em um flashback, ela descobriu que a Ono violou uma regra muito importante, um caso fatal de dores do crescimento. A regra atual é que as crianças só durmam depois dos 18, e só então o corpo delas irão começar a amadurecer. No entanto, a Ono dormiu uma noite inteira com apenas 14 anos, e isso danificou as células e sobrecarregou, tornando-se adulta alguns estágios antes de todo mundo. Por causa disso, a Ono não resistiu. De volta ao presente, o Sanda tentou falar com ela, mas a Fuyumura foi embora. Tempos depois, ele estendeu uma faca para ela. Isso porque não era necessário que ela conversasse com Sanda, mas ele pode se tornar Papai Noel sempre que ela precisar. Então a Fuyumura tomou a faca das mãos do Sanda, esticou o pescoção dela e arrancou uma parte do próprio cabelo. Com aquela cara de quem viu o diabo diante de seus olhos, ela diz que nunca mais vai pedir nada ao Papai Noel. Mesmo que seus desejos se realizem, ela ficaria totalmente quebrada com a perda. Ela então aplicou a faca na parede, e agora que a Ono morreu, a Fuyumura nunca mais quer falar com o Noel. Mais que isso, agora ela definitivamente não tem nenhum motivo para ficar amiguinha do Sanda. O coitado do Sanda ficou desolado. Ele não pensava que era apenas um Noel para a Fuyumura, e se pergunta se o cara chamado de Sanda ainda serve para alguma coisa. Tempos depois, ele não tava conseguindo descansar de jeito nenhum, depois de levar porrada de criança e do diretor. Já era de manhã, mas ainda é cedo demais. Todavia, ele precisa se preparar para começar as aulas. E talvez isso seja melhor do que ficar parado na cama, pensando na morte da bezerra. Porém, lá dentro, ele acabou encontrando a Fuyumura olhando pela janela, completamente imóvel. Ele se senta, então menciona que as salas de aula pela manhã possuem tons azulados. É como se a cor vermelha nunca tivesse existido. Um mundo imóvel, sem cor e sem o Noel. Então ele diz que aquelas palavras que irão sair está sendo dito como um velho amigo de classe. A Ono com certeza estava muito feliz ao lado dela. Bom, e a única reação da Fuyumura foi um de concordância. E pensar nisso, que sua melhor amiga esteve feliz ao lado dela, encheu seus lindos olhos de lágrimas. A bichinha tremeu e estremeceu, e o Sanda foi lá confortar ela. Mas não como um Noel másculo, mas sendo ele mesmo. Um baixinho Zé Ruela que não tem força nem tamanho para confortar alguém do porte da Fuyumura. O último pedido da Ono para o Noel foi: não deixe que a Fuyumura chore sozinha. E infelizmente, a única coisa que o Sanda tem é aquele mundo azulado, conservado apenas para as crianças de 14 anos.